Paz do Senhor, povo de Deus, que a bênção, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a vida de cada irmão. Passando aqui para deixar uma palavra de meditação, onde estaremos meditando a palavra do Senhor e também orando juntamente com você. A palavra de Deus eu tenho aberta aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10 e no versículo de número 13, que diz assim a palavra do Senhor: Não veio sobre vós provação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará provar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Graças a Deus. Entendendo por esta palavra, irmão, nós podemos ver que Deus, Ele conhece cada um de nós, conhece todas as nossas limitações e sabe de que somos capazes, sabe até onde nós poderemos suportar uma prova, uma luta, uma dificuldade. E a Bíblia diz que Deus, Ele não vai nos provar além das nossas forças. E também a Bíblia fala que existe um nível de fé sobre cada um de nós. A minha fé, ela tem um nível. A fé de cada irmão, ela tem um nível de alcance. E a Bíblia chega a dizer que a fé não é de todos. E a Bíblia diz assim: vós que sois mais fortes na fé, suportai aqueles que são mais fracos na fé. Irmãos, olhando para esta palavra, para esta passagem, eu posso entender que Deus, por saber, por conhecer a nossa estrutura, a nossa condição, eu olho para a Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 22, no versículo 31 e 32. A Bíblia diz que Jesus, ele diz que Satanás, o próprio Satanás, ele foi diante de Deus e pediu para provar Pedro, passar Pedro na ciranda, na peneira. E a Bíblia diz que Jesus Cristo intercede por Pedro. Jesus intercedeu por Pedro para que a fé de Pedro não fosse desfalecida. Então, quando Satanás chega à presença de Deus e pede para peneirar, cirandar, passar Pedro na peneira, na prova, ele queria provar com judiarias, com afrontas, com tantas coisas. A Bíblia diz que Deus, Ele agora recebe a intercessão de Jesus Cristo a favor de Pedro. Jesus intercede por Pedro, porque Jesus conhecia a estrutura de Pedro. Antes do batismo, antes do Pentecoste, o Senhor sabia a condição humana de Pedro e Jesus intercede por Pedro perante Deus, rogou a Deus para que tal não acontecesse a nível de Pedro se desviar e desfalecer na fé. Porque Deus conhece a estrutura do homem, Deus conhece a minha, a sua estrutura, e sabe a que ponto, até onde podemos ser provados e que não venhamos nos desfalecer da nossa fé. Agora, quando nós olhamos para o livro de Jó, ali no capítulo 1, a Bíblia fala que Jó era um homem da terra de Uz, um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. E a Bíblia diz que em uma reunião de santos apresenta-se também Satanás. E aí então Deus disse assim: Satanás, tu observaste meu servo Jó, como ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus? Aí Satanás disse: ó Senhor, se tu tens cercado este homem de bens, tem enriquecido com uma bela família, belos filhos, muita prosperidade, muita fazenda, muita riqueza. Por isso que ele te adora. Mas vai lá e experimenta tirar o que ele tem, que você vê que ele vai blasfemar diante da tua face.
Aí Deus, irmãos, na hora, delega uma autoridade, ou seja, ele autoriza Satanás a tocar em tudo que Jó possuía. E a Bíblia diz que Satanás vem com a fúria, como um relâmpago, e vem destruindo tudo que Jó possuía, destrói seus bens, destrói sua fazenda, seu gado, seus filhos. A Bíblia diz que a ponto de Jó assentar-se nas cinzas, pobre e sem nada. Aleluia! E agora, irmãos, veja que Deus, ele permitiu, porque ele conhecia, porque ele sabia a estrutura de Jó, e que Jó ia suportar, ia glorificar o seu nome, mesmo na perca, na pobreza, na miséria, sentados na cinza, desprovido dos seus filhos, desprovido dos seus bens, e agora também desprovido de saúde. Jó estava altamente enfermo, com chagas, se coçando sobre a cinza com os cacos de telha. E agora veja que Deus, irmãos, ele permitiu, porque Deus conhecia a estrutura de Jó. E Jesus intercede por Pedro perante a Deus, porque também Pedro conhecia a estrutura de Pedro. Ou seja, Jesus conhecia a estrutura de Pedro, sabia que Pedro não ia suportar. Então Jesus intercede a Deus a favor da vida de Pedro. Irmãos, Jesus é o nosso mediador, é o nosso intercessor, é o nosso advogado, é aquele que nos defende das causas piores que poderiam acontecer na nossa vida. Mas Jesus nos defende, Jesus nos guarda e nos livra do mal. Graças a Deus que nesta época que estamos vivendo, um momento sombrio sobre a face da terra, um momento de pandemia, enfermidade, pessoas indo a óbito, pessoas internadas em UTIs, em quartos de hospital, no desespero, lutando entre a vida e a morte. Mas temos um intercessor, temos um mediador, temos Jesus, a qual nós podemos rogar a Ele, pedir a Ele. E Ele vem com mão forte, com braço forte, para nos livrar do mal, para nos livrar da enfermidade e para fazer-nos imune até mesmo a esse vírus maldito que tem apavorado e assombrado a terra. Mas a Bíblia diz para nós que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não teme mal algum, porque faz no Senhor a sua habitação e confia no Senhor a sua morada. Praga nenhuma chegará à sua tenda, mal nenhum lhe sucederá. Antes a Bíblia diz que poderá cair 1000 ao lado, 1000 à direita, ou 10.000 à direita, mas não serás atingido. Apenas com os olhos verá o castigo dos ímpios. A Bíblia diz para nós no Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal nenhum, porque o Senhor, Ele é o nosso escudo, a sua vara e o seu cajado nos consola. Que Deus possa abençoar a sua vida, você que está passando por prova, passando por luta, seja ela qualquer âmbito na sua vida. Entenda, a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 10, 13, que Deus não nos prova além do que possamos suportar. Aleluia! Assim como Jesus intercedeu por Pedro, Ele está intercedendo pela minha e sua vida, e o Senhor já está entrando com a providência, está entrando com o livramento, entrando com a vitória sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Em nome de Jesus, receba este amparo, este auxílio espiritual de Deus através desta palavra. E não fica deprimido, não fica preocupado. Se nós colocasse esse mesmo nível de preocupação que envolve nossas vidas nesse momento, pega esse nível de preocupação e coloca sobre uma fé focalizada na pessoa de Jesus Cristo, que você vai ver que não vai ter muralha, não vai ter barreiras e nem dificuldade que poderão nos deter. Porque esta preocupação, ela pode anular até a nossa fé. A Bíblia diz que quando Pedro estava caminhando por cima do mar, enquanto ele mantinha a sua fé viva, enquanto ele mantinha os seus olhos fixos em Jesus, a Bíblia diz que ele caminhava tranquilamente por cima das águas,
e as águas tempestuosas, mar tempestuoso, mar em tempestade. E a Bíblia diz que Pedro tranquilamente caminhava por cima das águas porque ele mantinha o foco, ele tinha o olhar fixo em Jesus. Mas no momento que ele olhou para o lado, para a esquerda, para a direita, e que ele começou a reparar na força das ondas, na fúria do mar, a Bíblia diz que então neste momento a sua preocupação, ela foi trazendo sobre ele um medo, e este medo foi anulando a sua fé, e automaticamente ele foi afundando, foi submergindo sobre o mar, e ele gritou por socorro. Jesus estendeu as mãos e lhe socorreu. Não tire o foco, não desvie o alvo. O nosso alvo é Cristo. Vamos prosseguir olhando para Jesus, não vamos olhar para a direita nem para a esquerda. Não se preocupamos com as estatísticas, não se preocupando com os noticiários péssimos e negativos que são propagados, por redes televisivas, por áudio, enfim, pelas redes sociais, mas olha unicamente para Jesus. Não repare na força do vento, não repare na fúria do mar, mas continua caminhando, continua andando, olhando firme para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e propõe uma grande vitória para a sua vida, para a nossa vida, e guardar o seu povo debaixo das suas mãos poderosas. Que Deus abençoe cada um que vai ouvir, compartilhar neste vídeo, e que Deus possa assim acrescentar a sua fé. Não te abale, não te preocupa, Deus está no controle de tudo. Que Deus abençoe vossos irmãos em Cristo. Pastor Adroaldo Silva, em nome de Jesus.